O senhor é um grande combatente aí da interferência de um poder no outro, que isso é a base da nossa democracia, inclusive, né? Mas principalmente do setor judiciário em cima do legislativo. Nós vemos hoje, parece que o setor judiciário tendencia a querer criar leis até, inclusive, né? O senhor enxerga que não há uma movimentação do Congresso para acabar com esses possíveis abusos que possam ou não existir, por receio, e quais seriam os mecanismos que o Congresso poderia ter para acabar com essa interferência de um poder no outro, que não é só sobre o setor judiciário? Como que poderia acabar com isso? Talvez o fim do foro privilegiado seria um caminho? Olha, quando eu digo isso, eu sei que o Poder Judiciário, né, o topo do Poder Judiciário me odeia quando eu digo isso, e eu sei que isso pode me causar prejuízos, ainda mais quando a gente vive num momento em que a lei, ela é um mero detalhe na hora de você perseguir os seus adversários políticos. Mas o que eu defendo é que o Supremo Tribunal Federal seja retirado do Poder Judiciário. Seja uma corte autônoma, faça julgamentos abstratos apenas. Não julgue casos concretos, não julgue deputados, não julgue senadores. Nós podemos passar os julgamentos, podemos acabar com o foro, né, que eu também sou absolutamente favorável, né? Se não quiserem acabar com o foro, passem para outra corte que não tem o poder de julgar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de leis ou de emendas à Constituição. Só nisso você já diluiu enormemente. E eu não estou reinventando a roda, não. Todas as cortes europeias são autônomas. A maior parte delas não faz parte do Poder Judiciário, né? Nós não precisamos reinventar um sistema, não. Basta a gente copiar sistemas que já existem, né? Agora, a resistência disso é gigantesca, né? Ou a quantidade vai levantar, passa da centena de parlamentares que têm inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Justos ou não. Justos ou não. O sujeito às vezes tem medo de ser perseguido de uma investigação que não tem fundamento nenhum. Exatamente, independente se ele está errado ou não. Eu vou citar um exemplo aqui pessoal. A Procuradoria-Geral da República, né, do senhor Augusto Aras, já abriu uma investigação contra mim, né, porque eu fui o relator do licenciamento ambiental, né, que é o que você precisa fazer quando você tem um empreendimento que causa impacto ambiental. Não há um marco legal hoje, é tudo infralegal, ou seja, né, não há uma legislação e a gente está querendo fazer um marco legal. Aprovamos na Câmara dos Deputados, agora está no Senado. Inclusive com a ministra Tereza Cristina, com quem eu tenho dialogado. Eu fui relator e é uma matéria muito complexa, né? E eu não entendi absolutamente nada, professor Cabeça, de direito ambiental. Eu tive que pegar do zero ali toda aquela matéria para construir uma legislação federal muito importante sobre aquilo. E eu queria ter a dimensão daquilo. Por isso eu contratei a FIP, não é a empresa da minha irmã, não é a empresa da esquina, é a FIP, da tabela FIP, para fazer um estudo para saber qual seria o impacto de emprego, né, e de investimento. E eles mostraram que seria um investimento de 200 bilhões de reais a aprovação do marco legal do licenciamento ambiental e mais de 2 milhões de empregos diretos e indiretos gerados, né? E aí o Procurador-Geral da República, e tem deputado que usa o dinheiro para alugar BMW. E tá lá no portal da transparência. Não preciso dizer quem é. Vai lá. Tá no portal, usa para alugar BMW, usa para ir em restaurante, usa para, enfim, para as mais diversas coisas. Eu usei para contratar um estudo. Esses deputados não estão sendo investigados. Eu fui investigado, ele foi obrigado a arquivar, porque não tinha absolutamente nada contra mim, porque ele disse que eu estava supostamente lavando dinheiro com a FIP. Te digo mais, a FIP ainda, eu barganhei com ela para gastar o mínimo de dinheiro público possível com o estudo. O estudo, acho que, salvo engano, foi 40 mil reais, o que para um estudo daquele tamanho, da FIP, dessa importância e dessa complexidade, foi muito barato. Eles foram muito camaradas no preço. Então, eu estar lavando dinheiro ou superfaturando com isso é absolutamente injusto. Mas só para te citar um exemplo, como uma investigação pode tramitar no âmbito da Procuradoria-Geral da República ou do Supremo Tribunal Federal, sendo absolutamente injusto e gerar receio no parlamentar dele ser perseguido e por isso ele não votar nada contra o Judiciário ou contra o Ministério Público, dele de fato ser intimidado mesmo sendo inocente, mesmo não tendo o rabo preso. Mas aí, enfim, mais uma vez repito o que eu já disse nesse programa. Isso não é... Se não for para fazer aquilo que eu acredito, eu caio fora da política, né? Então, eu continuo fazendo, continuo tecendo minhas críticas, eu continuo falando. Até, sei lá, o momento que me calem. Isso não configura claramente para o cidadão que o Congresso está sequestrado pelo... Eu não vou usar a expressão sistema porque ela pode sugerir um monte de coisa, mas por essa conjuntura do entendimento de qual é o papel do Supremo e qual é o papel do Congresso? Pois é, a gente está precisando de parlamentar com fibra moral que, independentemente das consequências, né, ele vá lá, defenda o que acredita e proteja o seu próprio poder, né, e proteja o seu... Porque parece que o deputado, ele só é, digamos assim, só tem sentimento de corpo, né, quando é para aumentar salário.
Aí todo mundo se junta. Porque, deputado, a gente viu, a Câmara votou a questão do marco temporal, fez o trabalho dela, foi rápido, parou no Senado, houve um pedido de vista, acho que do ministro André Mendonça, se não me engano. Exato. O presidente do Senado falou assim, não estou com pressa de votar, vou esperar o Supremo. Ele queria que o Supremo votasse. Aí o André Mendonça acabou dando 60 dias, é hoje pedido de vista, né? 60 dias. E o Senado não vota o assunto. Quer dizer, o Senado está abrindo mão de legislar, o que é uma afronta à lógica constitucional, esperando que o Supremo decida um assunto que é de prerrogativa do Congresso. E veja, os senadores são muito mais poderosos do que nós, porque nós não temos o poder de nomear ninguém para agência reguladora, nós não temos o poder de desabatinar ministro do Supremo, nós não temos o poder de analisar impeachment de ministro do Supremo. Os senadores têm esse poder. E a maior parte dos senadores, que se dizem de direita, né, muitos deles se dizem bolsonaristas, na prática não estão fazendo absolutamente nada para defender a prerrogativa do seu próprio poder. Então, eu fico estarrecido em ver tanta gente se elegendo pro Senado com pauta de direita, chega no Senado e de repente tá no colo do Lula. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no judiciário, no executivo, no legislativo, antes de qualquer pessoa, e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.